Olá, pessoal do Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais. Viemos aqui apresentar para vocês o trabalho da Horta Compartilhada com IOTA e Fuzzy. É um projeto de economia das coisas para a internet das coisas. Então, somos os autores, Antônio Marcos Alberti, eu, Fábio Carli Rodrigues Teixeira e Jonas Lopes, de Vilas Boas. Bom, a monetização da horta comunitária, utilizando a criptomoeda digital IOTA e a lógica Fuzzy para fazer o controle das funcionalidades da horta, é uma proposta para a economia compartilhada, que pode ser usada em uma cidade, por uma comunidade, não é? Em um prédio, uma garagem ou em um terreno baldio. Muito bem. Então, vamos começar falando do protocolo IOTA, da lógica Fuzzy, da implementação da horta e da análise de desempenho do experimento construído. Bom, a ideia é a seguinte, a ONU ela propôs, né, uma Agenda 2030 com os objetivos para questão de erradicação dos problemas socioambientais. No Brasil, a Embrapa tem, na área de agricultura, né, tem se esforçado bastante para atingir esses objetivos aí no que tange a agricultura. Muito bem. Quanto à criptomoeda IOTA, é uma criptomoeda construída de forma atuar de forma descentralizada na rede, sem interferência de órgãos governamentais ou bancos. Então, o seu registro em rede é feito de forma imutável, né? E de forma distribuída também. Grande vantagem, não cobra taxas de transação. Então, isso aí é muito interessante, né? Para você fazer pequenos pagamentos de IoT, a ausência de taxas de transação viabiliza esses pequenos pagamentos. Diferentemente, né, das criptomoedas baseadas em blockchain, tal como o Bitcoin, por exemplo, né, onde você tem os nós mineradores que precisam fazer a prova de trabalho e gastam energia para isso. Então, há cobrança de taxas. Na IOTA não há essa cobrança. Comparando, né, criptomoedas famosas, né, como Bitcoin, Ethereum, com a IOTA, né, nós podemos ver aqui, né, a ausência de taxa na IOTA, adequação da IOTA para a internet das coisas, também a independência, né, da IOTA quanto aos nós mineradores, que de certa forma se tornam controladores da rede, né? A lógica Fuzzy, a ideia da lógica Fuzzy é tornar as decisões, né, mais flexíveis, baseadas em mais informações de entrada, né, combinadas, para poder tomar a decisão de momento certo de irrigação, tempo de iluminação, se caso a horta for artificialmente iluminada, né? Porque a horta pode estar em ambiente indoor, aí tem que ser iluminada, ou pode estar em outdoor, né, onde a iluminação será natural. Então, a lógica Fuzzy, ela define os predicados, né, dos parâmetros para poder tomar as decisões. Depois que os valores que a lógica Fuzzy definiu, né, fez a inferência e definiu as características, esses valores são decodificados e aplicados nos sistemas, né? São os chamados valores CRISP.
E eles viram as saídas do sistema fuzzy. Então, aqui, por exemplo, né, nós temos bases de regras para controle de irrigação, pela lógica fuzzy. Olhando aqui o primeiro, né? Se a umidade do ar é alta e a temperatura do ar é fria e a umidade do solo é molhada, quer dizer, já está úmido, e o saldo em carteira, que é uma das condições, é alto, não é? Então, o bombeamento de água vai ser curto, muito curto. E assim vai, né? Tem diversas condições aqui. Vocês estão observando aqui que uma das condições é o saldo em carteira IOTA, né? Uma carteira que está associada ao controle da horta. Então, é a partir daí, né, que trata da monetização da horta. Como está comentando aqui, né? A partir da existência de saldo que os controles de irrigação e iluminação se ativarão. A base de hardware do sistema é uma pequena placa Raspberry, né, com o sistema Raspbian instalado e também todas as bibliotecas, né, Piota e outras bibliotecas que são necessárias para a consulta de saldo, né, no Tango. Utilizou-se a linguagem Python, que é uma linguagem mais difundida e também mais fácil de ser consultada nas comunidades digitais, né, que tem na internet, para poder fazer novas implementações. E todo o controle, né, inteligente da horta é feito pela lógica fuzzy aplicada, que baseia-se na temperatura do ambiente, na umidade do ar, na umidade do solo, no tipo de planta cultivada, no saldo disponível na carteira IOTA. Aqui, né, uma sequência lógica, né, um fluxograma do processo, né, que vai desde verificação de saldo, né, até as funções de iluminação e irrigação. Pode observar que sempre está se consultando aqui o saldo, né? Saldo atual, se o saldo é suficiente ou não. Há saldo para acionar a iluminação, quer dizer, sempre uma das características consultadas é a existência de saldo na carteira. Naturalmente, a horta ela é mantida por seus clientes, então os clientes têm que fazer os depósitos nessa carteira para que a horta possa se manter, né? A ideia é basicamente essa aqui, ó. O cliente, com seu dispositivo de acesso, ele entra na nuvem da IOTA para fazer os depósitos na carteira e também para receber os dados da horta, né? O dado principal que o cliente quer é quando que ele vai poder retirar e quais produtos que ele vai poder retirar na horta, naturalmente. Mas ele também pode consultar umidade, temperatura, o que ele desejar. E o hardware, que faz o controle, né, onde há o software embarcado, né, de controle da horta, ele verifica esse saldo e, a partir disso, ele determina as funções necessárias para a horta, né, irrigação, iluminação, e também um gerente, mantenedor, ele também pode acessar esse saldo para poder fazer compra de insumos, né, de adubos e etc., que forem necessários para a horta. A lâmpada, quando a horta está em ambiente indoor, usa-se lâmpadas de espectro solar, que são lâmpadas que simulam o espectro do sol, né, para poder fazer uma fotossíntese adequada das plantas, né, para elas poderem serem adequadamente cultivadas.
aqui alguns aspectos da construção da maquete que foi utilizada para os testes, não é? Corte do material, soldagem, pintura, instalação hidráulica, não é? A instalação elétrica e eletrônica, né? Aqui nós vemos a placa Raspberry, os relés de ativação das cargas, né? Da bomba de água, da umidade, da iluminação, aqui os sensores de umidade, né? E aqui a gente pode ter uma visão geral da horta funcionando, né? De forma lúdica, como é que a iluminação é ativada, como é que a irrigação, que é feita por gotejamento, é ativada, e os vasos são, recebem essa iluminação e essa irrigação. Muito bem. Quanto ao desempenho, o que é interessante? Primeiro, tempo de confirmação de transação. Isso do ponto de vista do usuário, ou seja, do momento que o cliente depositou, que o depósito do cliente saiu da carteira do cliente até o momento que a carteira que recebe esse depósito confirma esse saldo, esse acréscimo de saldo. Então, foi feito uma monitoração disso, né, por um tempo, isso foi feito agora, em 2021, e chegou-se à conclusão que há um tempo médio de confirmação de transação de 2,02 minutos, né? Aplicando aqui, né, o intervalo de confiança, o desvio padrão, a gente chegou a um intervalo de confiança de 1,89 até 2,15 minutos, o que para uma horta é interessante, né? Nessa aplicação específica de horta, esse tempo de confirmação é aceitável. Talvez existam aplicações onde esse tempo de confirmação seja um gargalo. Quanto à umidade do solo, foi feito aqui um controle, né, em abril desse ano, e a umidade do solo dos canteiros ela foi se estabilizando ao longo dos dias até chegar num valor estável aqui, em torno de 68% de umidade do solo, e que vai se manter pelo tempo enquanto o sistema estiver em operação. Então, a ideia foi apresentar uma prova de conceito, né, experimental dessa aplicação de micropagamentos em moeda digital iota, no caso de uma horta urbana, com controle baseado em lógica difusa, né, e que pode ser utilizado nos pequenos dispositivos de IoT com custo baixo e também com um pequeno consumo de energia. O tempo de confirmação de transação, no caso da horta, não é crítico, mas em outras aplicações seria um gargalo, né? Por exemplo, ao se abastecer um automóvel em um posto de combustível, você pagar através de uma criptomoeda, é interessante que seja efetivado o pagamento de forma rápida, né? Que seja confirmado esse pagamento. Então, esse tempo de confirmação ainda é uma coisa que precisa ser melhor verificada em alguns tipos de aplicações. E demonstrou-se, né, o benefício, né, da economia compartilhada com o uso dessas tecnologias, o que melhora as condições, né, de comunidades e associações que fazem uso desse tipo de sistema. Agradeço a todos e espero ter contribuído
de forma interessante para o simpósio. Muito obrigado e até a próxima.